Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo de Renda. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu hoje decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um vídeo eu acho que um pouco mais curto, né? Meus vídeos têm em média uns 20, 25 minutos e eu analiso um ativo. E eu vou testar esse formato diferente de vídeo aqui, que eu vou falar um pouco sobre o mercado como um todo, o mercado de fundos imobiliários. E explicar para vocês, né, ou tentar explicar para vocês aqui o que vem acontecendo com ele. Então, cara, desde já peço por favor para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, dá um joinha se gostar, se não gostar, põe nos comentários aí que não gostou, por que não gostou. Esse é um formato de vídeo diferente, eu sempre faço análise de algum ativo, nesse eu não vou fazer, eu vou falar do mercado como um todo, porque eu acho que o momento pede para isso, tá bom? Bom, peguei aqui no site do Status Invest, que é o site que eu sempre uso aqui para fazer análise, né, que eu gosto bastante, gratuito, vocês podem também acessar, o gráfico do IFIX aí, nos últimos 30 dias, né. Então a gente pode reparar aqui que a gente teve um fato relevante aí, né, a eleição no dia 31, então a gente chegou a ter uma subida aqui para 2.993 pontos, e no dia 4, e de lá para cá a gente chegou a cair até 4,31% aqui, até a data de ontem, dia 17, no qual o IFIX chegou a 2.864, tá? Se a gente estender um pouco essa análise aqui para o último ano do IFIX, a gente vê que a gente voltou a patamares aqui parecidos com os de agosto, um pouco antes daquele rally que a gente teve em agosto aqui de reprecificação, que foi o momento que o mercado percebeu que os juros, a inflação estava bem ou mal controlada, ou em vez de ser controlada, e o mercado começou a antever uma possibilidade da redução da Selic e começou a ocorrer também uma redução dos juros futuros, tá? O assunto principal do nosso vídeo hoje vão ser justamente os juros futuros, tá? Eu quero ensinar para vocês que o IFIX ele não é correlacionado com a Selic, como a maioria das pessoas pensa, mas sim com a questão dos juros futuros. Aonde que eu posso ver uma proxy interessante dos juros futuros? Você vai no Tesouro Direto, tá? E vê o comportamento desse carinha aqui, ó, que é o que eu gosto mais de ver, que é o IPCA mais 2035, tá? Esse é um título do Tesouro Direto que paga a variação do IPCA mais algum prêmio que você esteja negociando, algum prêmio que vai estar negociando lá na marcação dele a mercado no momento que você o comprar, tá? Por exemplo, hoje esse fundo aqui, ele está pagando, se você for lá no site do Tesouro Direto hoje, dia 18, que é quando eu estou gravando esse vídeo, ele está te pagando aqui IPCA mais 6,10, tá? Esse gráfico aqui mostra o valor do PU, né? Desse bond, né? Desse Tesouro Direto aqui. E quando você fala em PU, que a gente chama de preço unitário do título, na realidade, quanto menor o valor do PU, quer dizer que é uma taxa maior. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui de 30 dias, que a gente tá olhando aqui para ele, você vê que nesse momento aqui houve uma subida do preço unitário dele. Isso significa que a taxa que ele estava pagando, aquele 6,10 que está pagando hoje, estava menor. E logo em seguida começou uma queda do preço unitário. Isso significa que o prêmio exigido, aquela taxa, o 6,10, subiu até os 6,10 de hoje, tá? Como é que você dá isso aqui para vocês terem uma ideia, tá? Como é que a gente precifica isso aqui? Vou abrir o Excel para explicar para vocês, tá? Eu vou explicar para vocês com base em outro tipo de título, né? A LTN. A LTN é um título pré-fixado. Fixado, beleza? Então, ela sempre paga um prêmio. Vamos dizer que hoje ela está pagando por volta de 13% ao ano, perfeito? Como você calcula o PU dessa LTN, tá? O valor futuro
ou seja, o valor desse título na sua data de vencimento, vamos dizer que esse título aqui vai ter 1 ano, tá? 1 ano de prazo, beleza? O valor futuro na sua data de vencimento, ele é arbitrado em 1.000, tá? No caso do IPCA+, é uma regra diferente, é um pouco mais complexa, porque tem essa variável do IPCA para achar esse preço. Mas a lógica aqui é a mesma, que eu quero que vocês entendam que quanto maior a taxa, menor o preço unitário do contrato. O valor futuro dele, ele é de 1.000, tá? Se hoje eu estou comprando ela, que vai vencer daqui a 1 ano, numa taxa de 13%, o valor presente, qual vai ser? Eu quero descobrir aqui qual vai ser o valor presente. O valor presente desse título vai ser esse valor futuro dividido por 1 mais essa taxa aqui que a gente contratou, elevado ao período que a gente que falta para o vencimento. Como aqui é 1 ano, elevado a 1 era a mesma coisa que eu não tivesse colocado nada. Ou seja, o valor presente desse título seria por volta de R$ 885. Só que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Vamos fazer um teste de sensibilidade. Eu vou aumentar esse prêmio aqui que eu estaria levando para casa. Em vez de 13, eu estaria levando ele 15. Olha como o valor presente dele diminuiu. Ou seja, vamos voltar lá para o 13. E agora eu vou fazer ao contrário. Vou diminuir o prêmio pago para 10. Olha como ele subiu dos 285 iniciais. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Por exemplo, comprei a 13 hoje. Eu paguei esse 884,96. Perfeito? Tá aqui, tá pago. O valor que tá pago. Amanhã, esse título, o prêmio exigido sobe para 15. O valor presente dele diminuiu. Só que eu comprei a esse valor aqui. Então, na realidade, o meu resultado dessa operação que andou contra os meus interesses, aqui nesse exemplo, ela vai ser o valor que eu paguei, o valor atual, né, divididos pelo valor que eu paguei, menos 1. Isso em porcentagem. Ou seja, houve uma queda aqui, um resultado negativo de 1,74%. Agora, se o prêmio fechou, foi para 10, resultado positivo de 2,73%. Essa relação entre o PU e a taxa, eu quero que fique bem claro para vocês. Sempre que o mercado exigir uma taxa maior para comprar o mesmo papel que ele exigia ontem, o PU baixou, então quem estava comprado naquele papel perdeu dinheiro. Maravilha? Agora vamos voltar para cá. Exatamente isso que aconteceu. A partir aqui do pós-eleição, o mercado passou a exigir um prêmio maior para comprar esse título aqui. Esse IPCA mais alguma coisa, esse mais alguma coisa subiu. E o valor do PU caiu 5,42. Vocês lembram quanto caiu o IFIX? Vou voltar aqui para a análise. Pegando aqui mais ou menos o mesmo período, caiu quase os 5,92 que eu havia dito. Caiu 4,31. Vou lá. Eis aqui a bruxaria. Isso mostra a correlação do IFIX com esse tesouro IPCA mais 2035. Mas por que você usou o 2035 e não o 55? Você pode usar também. Por que eu gosto de usar o 35? Porque a maioria se você analisar, a maioria dos papéis que compõem o IFIX, eles têm dentro deles imóveis com contratos por volta de com prazo médio de contrato ali por volta de 5, 7 anos. Como a gente está em 2022, isso seria um 2029, né? E se a gente analisar aqui, a gente só tem esse vértice aqui de 26, depois tem de 35.
E o mercado convencionou a olhar mais para esse de 2035 para tratar do IFIX. Tá? Eu espero que tenha ficado claro essa correlação do juros futuro com o valor do IFIX. O que a gente viu nesses últimos dias aqui? Acho que todos os papéis do IFIX caindo, né? Alguns caindo mais, outros caindo menos. A parte de papel do IFIX ainda está muito pressionada por conta da deflação, certo? Que a gente veio de 3 meses de deflação, mas outubro, como eu já tinha adiantado aqui em outro vídeo no canal, outubro essa deflação acabou. E as projeções são de que outubro, novembro, dezembro e janeiro vão ser meses de inflação e não deflação mais. Então a gente já vinha com os papéis muito pressionados. Eles foram mais pressionados ainda com a abertura desses juros futuros. E a gente viu os tijolos que estavam, depois de agosto, principalmente aqui, quando a gente pega aqui 6 meses, depois desse rally aqui de agosto, que foi mais nas costas dos tijolos, a gente vê os tijolos agora também numa queda mais acentuada, junto com essa queda do IFIX, por conta desse comportamento dos juros futuros, que está exigindo mais prêmio para ser negociado. Tá? Então, os tijolos que estavam começando a ficar menos interessantes voltam a ficar interessantes, e os papéis que já estavam interessantes estão mais interessantes ainda agora. É isso que eu tenho para finalizar para vocês. Concluindo aqui a análise, por que os juros futuros estão subindo tanto? Como dito no último vídeo, esse momento agora de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula tem sido um momento de muita incerteza para o mercado, principalmente pelo fato do atual presidente eleito ainda não ter sinalizado quais são os nomes da sua equipe econômica e de que maneira ele vai conduzir a economia e o fiscal do Brasil. Tá? Basicamente, o Brasil é um país que já está com um orçamento muito comprometido com o pagamento das despesas correntes, com o pagamento de juros, e essas últimas declarações do Lula de que vai gastar mesmo e não está nem aí para o mercado, isso assusta muito o mercado e faz com que os juros futuros aumentem. Por quê? Porque o mercado, para emprestar dinheiro para o país, que é justamente a questão do tesouro direto aqui, sabendo que o país já está endividado e ele vai se endividar ainda mais, ele fica com o risco desse país não pagar o mercado, aumenta. Então o mercado exige um prêmio de risco maior, e é o que está acontecendo hoje em dia. Tá? Basicamente é essa a análise da situação atual, que é uma situação de muita incerteza. A gente não sabe exatamente como vai ser o Lula. Ele deu umas declarações aí com alguns rompantes aí, do ponto de vista fiscal muito preocupante, né? Mas por outro lado, quando ele governou, ele foi um cara, na maior parte dos seus 8 anos de governo, né, no final não foi bem assim, mas na maior parte, um cara fiscalmente responsável. Então a gente precisa ver como é que vai se dar essa relação dele com as questões fiscais do Brasil, principalmente, para ver a que rumo esse mercado aqui vai tomar. Porque ele pode cair ainda muito mais, os juros futuros exigem um prêmio ainda muito maior, ou então voltar tudo e voltar rapidamente para patamares aqui da semana após a eleição, na qual o mercado achava que ele iria adotar uma postura fiscalmente responsável. O que a gente tem de oportunidade aqui? Eu acho que os fundos de tijolo, eles caíram um pouco, né, mas não ainda naqueles patamares super baratos aqui que eles negociaram quase o ano inteiro aqui, quando o IFIX estava nessa casa de 2.750, de aqui por 2.500, 2.600, ainda não chegamos lá. Então tá barato, mas pode ficar muito mais barato se esse cenário fiscalmente pior se materializar, perfeito? Por outro lado, os fundos de papel continuam muito baratos, né? E lembre-se que os fundos de papel, a sua grande maioria, é indexada ao IPCA, que acabou o cenário de deflação. Então minhas perspectivas é que pouco a pouco aí, a partir acho que já do próximo distribuição de rendimentos já vai haver um aumento na distribuição de rendimento deles, tá?
então vai retomar um patamar de rendimento interessante, e eles têm essa proteção contra a inflação. Se o governo começar a gastar muito e gerar muita inflação, bem ou mal você vai estar protegido. Então eu continuo achando que a bola da vez, o foco do investidor deveria ser olhar para fundos de papéis aí, e a gente tem bastantes oportunidades com isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comenta aí. Eu respondo todos os comentários sempre. Peço a ajuda de vocês aí para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, que isso é que alimenta aqui o nosso trabalho, que é 100% gratuito. Eu nunca vou vender nada aqui para vocês aqui, de propaganda, de nada. Eu tô querendo mesmo ver se esse projeto decola, se a gente consegue monetizar o canal, e monetizando o canal a gente vai usar esse valor da monetização para criar a carteira do canal aqui, que vocês vão poder acompanhar dia a dia. Fechado? Um abraço e bom final de semana aí para todo mundo. Valeu!